Voltamos no terceiro e último bloco do Fale Mais Sobre Isso dessa semana, com a psicóloga clínica Daiane Spirandelli Araújo, discutindo a avaliação psicológica. Como eu perguntei, você já fez uma avaliação psicológica? Já foi aprovado ou reprovado em uma avaliação? Não está certo nem falar, né, em aprovado e reprovado, porque uma pessoa não é reprovada. Ela foi simplesmente considerada inapta naquele momento para uma determinada situação, não é? Sim. É isso que a gente estava falando nos outros blocos. Isso. Não quer, a pessoa fala assim, eu não passei em determinado lugar. Não quer dizer que ela passou ou não passou na avaliação psicológica, né? Ela simplesmente não estava apta naquele momento. Ela não tinha, às vezes, as habilidades ou as competências necessárias para aquilo, né? Naquele momento. Então, não quer dizer, eu passei ou eu não passei. Não é bem então esquece a pergunta. Não é aprovado nem reprovado, né? Você já foi avaliado, né, psicologicamente nesse sentido? E eu quero te fazer uma outra pergunta, Daiane. É possível uma pessoa se preparar, treinar, no sentido de querer mascarar, enganar ou produzir uma resposta, manipular o resultado do teste? Tá entendendo o que eu estou perguntando? É possível fazer essa jogada? Sim. Léo, existem tipos de teste. Então, muitas pessoas às vezes procuram querendo justamente se preparar para fazer aquilo. Só que existem alguns testes psicométricos que são avaliados. Existe uma escala, existe um estudo, né, quantitativo, que vai te dar um número, que vai te dar, por exemplo, quando a gente vai avaliar a inteligência. Você sai ali com um percentil, com se está dentro da média, se não está, enfim. Né? Só que existem também os testes projetivos. O que é o teste projetivo? Eu vou trabalhar com uma projeção. Essa projeção, por mais que eu me prepare, que eu tenha algumas dicas, isso vai sair da minha parte consciente. Porque o teste projetivo, ele trabalha também com aquilo, com as questões inconscientes. Então, não tem como falar assim, eu vou estar preparado. Porque, de alguma forma, em algum momento, durante o processo avaliativo, às vezes não necessariamente só no teste, eu vou acabar colocando as minhas dificuldades, por exemplo. Então, a avaliação, ela vai relatar, ela vai ser um retrato do perfil daquela pessoa. E às vezes, não tem como, né, a pessoa ter controle completo sobre o seu inconsciente e o que ela vai projetar por meio daquele teste, né? Exatamente. A pessoa pode buscar ajuda no sentido de se conhecer melhor, entender as suas qualidades, entender as suas dificuldades, né? Isso pode ser um motivo para ela estar se preparando para fazer uma avaliação, mas querer manipular, querer burlar ou algo do gênero, não é tão comum, não. E nem tão fácil, né? Nem tão fácil, exatamente. Diria até que é impossível, porque se lida até com a avaliação de inconsciente, análise de inconsciente e essa projeção, aí você tem um campo infinito, né, de trabalho. Então, como maquiar o infinito? Né? Exatamente. Até mesmo quando a gente pega numa parte de um médico, existem algumas doenças que ficam um pouquinho mascaradas, mas o médico, ele começa com uma investigação. Ele não usa só um determinado exame. Geralmente, o que ele faz? Ele faz uma coleta de dados ali. E também através da entrevista, de tudo. E nós, enquanto profissionais da psicologia, fazemos o uso de tudo isso também. Então, nós não vamos utilizar só um instrumento, só uma intervenção. Não, a gente usa diversas para poder colher e juntar e a partir daquilo ali estudar para poder devolver, né? Que é um outro aspecto importante, Léo, que todo mundo deveria saber, que se eu estou passando por um processo avaliativo, eu tenho direito a uma devolutiva, né? E o profissional precisa estar preparado tanto para a aplicação, quanto para a correção, quanto para a devolução, né? Porque é muito importante, é muito sério se dar um diagnóstico, é muito sério falar se uma pessoa está apta ou não está e por que daquilo. A gente precisa pensar também não só no diagnóstico, porque o diagnóstico ele pode virar um rótulo, ele pode virar uma exclusão. E fugir ao objetivo que não é da exclusão. Exatamente. Né? Eu posso, a partir de uma avaliação psicológica, chega lá um paciente, você tem transtorno de ansiedade generalizado. E aí?
Ele vai fazer o quê? Beleza, eu tenho isso aqui agora e agora eu vou fazer o quê? Eu tenho déficit de atenção, eu vou fazer o quê com isso aqui? Entendeu? Ele precisa de um prognóstico, ele precisa de uma orientação. E isso o profissional precisa estar apto, estar preparado para conseguir fazer isso. Isso explica mais uma vez do porquê que a avaliação psicológica é uma prerrogativa de psicólogos. Exatamente. Porque a partir da avaliação existe um encaminhamento, existe, né, o dia seguinte, né? Com certeza. Em relação ao que vai ser feito disso. Isso. E assim, Léo, é importante entender também que a avaliação psicológica, ela entra com parceria com outros profissionais, entendeu? Com um médico, com um psiquiatra, com um neurologista, com um fonoaudiólogo, com um fisioterapeuta, porque às vezes chega algum caso no consultório, por exemplo, de uma criança que tem algum transtorno e ela está muito desorganizada. Inclusive na parte espacial, corporal, o que eu preciso fazer? Eu preciso encaminhar ela para um profissional que seja mais especializado nisso. Tem um transtorno de linguagem, então eu preciso encaminhar para um profissional. Então isso é para poder auxiliar. Muitas vezes, quando se faz um encaminhamento e a pessoa já chega com a avaliação, eu estou auxiliando o outro profissional a olhar diferente para aquela pessoa. Entendeu? Tá juntando, é multiprofissional ali. Multiprofissional, e isso é bem ao estilo do que a pós-modernidade traz, que são múltiplos olhares olhando para, né, com perdão da redundância, olhando a um ser, né, Sim. que é o objeto de estudo é o ser humano, é o cliente, o paciente que está ali vivendo uma situação de avaliação psicológica, paralelamente a outros diagnósticos de outros profissionais, e que todos devem estar preparados para dialogar entre si. Sim, né? Com certeza. Entendendo a complexidade desse objeto de estudo que é o ser humano. Com certeza. Agora, uma outra pergunta. E os próprios processos de avaliação e testes psicológicos, eles também são avaliados, né? Eles também são regulamentados, estudados, Sim. avaliados, testados? Sim, com certeza. Existe o SATEPS, que é o Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos, né? Que foi criado pelo Conselho Federal de Psicologia, e os conselhos regionais têm o objetivo de estarem fiscalizando isso. O que acontece aí também que é interessante ser dito, Léo? Alguns testes, eles não estão favoráveis para a aplicação, né? E é esse conselho que vai fiscalizar e vai olhar para esses testes que estão regulamentados ou não. Porque quando a pessoa não tem esse tipo de informação, às vezes ela está sendo testada com um teste que não está favorável no momento. E aí aquilo ali vai ter toda uma intervenção negativa naquela avaliação. Né? E enquanto psicólogos, nós temos o psicólogo que vai fazer essa avaliação, ele tem que estar sempre atualizado, sempre de olho naqueles testes que estão liberados e que estão sendo que estão ok para o uso. Que o conselho está, né? Dizendo, exatamente, esse está valendo, pode usar. Isso. Bom, né, que todo mundo saiba que existe um conselho, que é o Conselho Federal de Psicologia, vistoriando tudo isso. Sim. O nosso tempo encerrou, eu sou obrigado a agradecer e terminar por aqui por causa do tempo, mas eu sei que é assunto que dá, né, para a gente discutir em vários sentidos. Por exemplo, em concursos públicos também são solicitadas avaliações psicológicas. Sim. Em outro programa a gente volta falando sobre isso. Agradeço a sua presença, Daiane. E fica já o convite para próximas oportunidades. Que legal, adorei estar aqui. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade e por estar podendo falar um pouquinho mais sobre isso. Que bom, muito obrigado. Léo. Também quero agradecer a sua audiência e falar da revista Fale Mais Sobre Isso. Você pode colocar aqui o seu nome como profissional da área de saúde e ser disponibilizado a toda a cidade de Uberlândia, tanto via revista quanto pelo programa. Gostaria também de agradecer a Áurea de Biagi, a nossa decoradora, e a Comfort Móveis. Entre no nosso site, o falemaissobreisso.com.br, onde você também pode acessar uma lista de profissionais da área de saúde. Até a próxima semana, até o próximo Fale Mais Sobre Isso. Um oferecimento R. Bertolini Marketing.